Jó, capítulo 1. Aleluia. Eu quero falar um pouco sobre esse homem que decide servir a Deus acima de tudo e de todos. Esse texto vai nos ensinar o que é o amor de um homem, de uma família por Deus. Esse homem, mesmo perdendo os filhos todos, ele não desagradou a Deus, ele não foi contra Deus. E em nenhum momento você vai ver Jó reclamando com Deus porque aconteceu tudo isso. Então que eu e você possamos aprender com esse texto nessa noite, de que Deus, como eu comecei o culto dizendo, que Deus ele é acima de tudo e de todos. Amém? Jó capítulo 1, verso 13. Todos encontraram? Jó capítulo 1, versos 13. Glória a Deus. Aleluia. Jó 1, 13 diz assim: Sucedeu um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram, as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo do céu, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando os filhos e as filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu contra os cantos da casa, ao qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esse momento, Deus querido, ao qual o Senhor tem abençoado esta casa, abençoado famílias, ó Deus. E eu sei que o Senhor continuará abençoando, ó Deus querido. Eu quero colocar a igreja na tua presença, cada família representada, cada um. O Senhor abençoe, Pai, aqueles nomes que nós temos colocado, dos nomes de enfermos, ó Pai, que o Senhor venha curar nessa noite. Peço pela vida do Yuri, talvez vai ter que passar por mais uma pequena cirurgia, Senhor. O Senhor esteja com ele, abençoando em nome de Jesus, dando para ele força, Pai, e esperança e confiança que o Senhor estará lá. Quero agradecer a Deus, ao Senhor, por aqueles que o Senhor já curou, por aqueles que o Senhor está curando, Pai, fizeram cirurgia e hoje já estão se restabelecendo em nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor por cada oferta, por cada dízimo que tem chegado nesse lugar, cada um que tem depositado o seu dinheiro nessa caixa, Senhor. O Senhor abençoa de uma forma especial, abre as janelas dos céus, ó Pai, e derrama bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou algo para mim nessa tarde, quando eu estava lendo esse texto, desde cedo, desde ontem, estou lendo esse texto inteiro. E uma coisa Deus falou assim para mim: Tenório, você escapou. Você escapou. Muitos não conseguiram, mas você escapou. E eu queria que você falasse sincero para o seu irmão. Fala assim: você escapou das garras de Satanás. Porque Deus estendeu a mão para você. E hoje, quem cuida de você é o Senhor. Amém? Fala assim: você escapou. Por isso você está aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uma das coisas que Deus falou muito para mim: você escapou.
Você era para estar perdido lá, mas você escapou. Outros não conseguiram. Quantos estavam com você que não conseguiram? E é o que o texto vem dizendo. Esse servo escapa de cada situação. Ele fala assim: só eu escapei. Para te dar a notícia, Jó, teus filhos morreram, os teus bois, olha, foram levados, os teus empregados foram mortos a fio de espada, mataram eles a espada. Ninguém escapou, só eu. Então esse mensageiro, esse funcionário, ou como você queira, empregado de Jó, ele tem o privilégio de escapar de tudo isso. Ele escapa daquele bando que vem, ele escapa do vento, ele escapa da queda da casa. Ele diz assim: caiu a casa e matou todo mundo, só eu escapei. E ele vem trazendo a notícia. E Jó era para receber essa notícia com muita tristeza, de talvez até questionar Deus. Também fala: ei Deus, meus 7 filhos morreram tudo, minhas filhas morreram tudo, que negócio é esse? E Jó não faz isso. Jó passa pela primeira prova, que é perder os filhos. Ele não reclama. O texto diz que Jó, quando ele recebe a notícia, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não questionou, ele não reclamou. Ele diz assim: ó, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava agradecendo a Deus, porque os filhos dele tinham morrido. Mas ele fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Quantas coisas menor que isso nós vivemos e arrumamos tanta confusão, tanto problema que não precisa ser arrumado, a gente arruma. Tantas picuinhas que a gente arruma que não precisa. É só dizer: Senhor, toma conta. Senhor, está na tua mão. Deus é o Senhor quem vai fazer. Eu não sou ninguém para fazer nada, Deus. Mas o Senhor é o meu advogado. O Senhor é o meu resgatador. O Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluias. Tudo na presença de Deus vai ser como Jó fez. Jó passa pela primeira prova. A segunda prova vem quando a mulher de Jó reclama, fala assim: olha, tá aí, ó, Satanás pediu para você ficar doente, você está doente agora. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele fala: mulher, você está falando como uma doida qualquer. Nós não recebemos o mal de Deus, e sim o bem. Então Jó mais uma vez demonstra para aquela mulher, para a mulher dele, que ele adorava a Deus acima de tudo. Sabe qual era a doença de Jó? Era o câncer. O texto diz que Jó pegou um cabo de teia para arrancar os tumores que estavam na frente, e nas costas ele deitou em cima de cinza quente para queimar. Tal era a gravidade da enfermidade que Jó tinha pegado. Os amigos de Jó, quando sabem que Jó está doente, eles vêm até Jó. E diz o texto que eles jogavam terra na cabeça, de tanto era o sofrimento de Jó. E eles não reclamaram, não questionaram Jó, e Jó também não falou nada. Então Deus, Ele sabe até o ponto em que você consegue ir. Paulo diz em Coríntios 10, verso 12, que aquele que pensa estar em pé, olha para que não caia. Mas o verso 13, ele diz assim, que não viria nenhuma tentação sobre nós, a não ser humana. Mas fiel é Deus, que permitirá, porque nessa tentação, Ele nos dará o escape. O que Deus está dizendo? Que toda tentação que você sofre não é espiritual, é humana. É humana. É o homem que vem apontar o dedo, como eu disse assim, eu estou lá tentando parar de fumar, infelizmente ele não vem lá para poder me aguçar aquela vontade, para que eu quebre aquilo que eu estou fazendo. É humana. Não é Deus nem o diabo. Tem muita gente que fala assim: pastor, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Muitas vezes o diabo está de braço cruzado dizendo assim: eu? Estou fazendo nada não. Quem está fazendo é você. É você que escolhe. Porque quando a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 30, 15, Deus fala assim: eis que ponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe. Deus fala assim: escolhe. Mas aí Deus fala assim: ó, escolhe a vida, a bênção, para que viva tu e a tua família. Então são escolhas que nós temos. São decisões que tomamos. E Jó toma uma decisão
diferente de qualquer pessoa. Ele tinha perdido todos os filhos. Ele devia se magoar com Deus, de ficar bravo, de ficar irritado, de xingar, e falar assim: olha, agora não vou servir mais não, agora eu vou largar tudo, vou abandonar tudo. Não! Jó, ele fala algo extraordinário. Então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. Ele foi adorar a Deus, ele não foi reclamar, ele não foi questionar, ele foi adorar a Deus, mesmo sabendo da notícia pior da vida dele, que era perder os filhos. Ele adora a Deus. Nós muitas vezes recebemos uma noticiazinha desse tamanho, a gente já quer acabar com tudo. Ah, não, porque agora eu vou abandonar tudo, vou largar tudo, vou meter o pé em tudo, e é uma coisinha de nada. E Jó perde 7 filhos homens e 3 mulheres. Perdeu 10 filhos no mesmo tempo. E o texto diz que, porque na época, quem rasgava a roupa, era dizendo assim: eu estou me despindo, Senhor, para o Senhor. Estou me abrindo para o Senhor. Então o significado dele rasgar as vestes e rapar a cabeça, era ele dizendo assim: olha, eu estou fazendo um propósito com o Senhor. Eu estou dizendo para o Senhor. E ele vai e ele se lança em terra e ele adora. Ele precisa se jogar no chão, né, se perdiando, xingando todo mundo, né, brigando. Não, ele adora. Olha a diferença de um adorador de verdade. Ele adora, ele não reclama. Talvez eu e você passamos uma lutinha de nada, uma coisinha tão simples que talvez se a gente parar um pouquinho, pensar, analisar: Senhor, me dá uma luz. Deus faz assim, ó, a luz vem. E você vai e se resolve. Você vai e muda aquela situação. Mas não, o que a gente muitas vezes acha? Acha que é melhor bater de frente. E aqui Jó, ele não bate de frente nem com a mulher. Olha aqui no capítulo 2, verso 8, 9 ao 10, assim: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal. E em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ele não pecou. Ele não trouxe coisas para piorar. Ele repreende a mulher. O texto diz que ele estava doente, que ele estava com câncer. E a mulher fala assim: está vendo, Jó? Olha aí, você fica aí adorando esse Deus. Muitas vezes não acontece isso com a gente. Talvez a gente passe uma situação difícil e a pessoa fala assim: e é crente, não sai da igreja. Não sai da igreja, olha lá o que está passando. Não é assim? Essas são as mulheres de Jó, que vêm tentar apontar o dedo. Dizer: olha, abandona isso aí, rapaz, não está valendo nada. Aí Jó fala assim: olha, nós não recebemos o mal de Deus, não. Isso bem. Nós nunca vamos receber o mal de Deus. E o texto diz que ele não pecou com os lábios dele. Ela pecou, mas ele não. Por isso que Mateus diz assim: estarão 2 dormindo na volta de Jesus, um vai ficar e o outro vai embora com Jesus. Aquele que está preparado vai, aquele que não está preparado vai ficar. Então nós olhamos para esse texto, nós aprendemos o quê? Que Jó, ele não se incomoda, ele não se importa com o que ele estava vivendo, com o momento que ele estava atravessando, porque os próprios amigos dele vieram ali para poder desanimar Jó, e eles olham para Jó daquela situação, e eles começam a jogar terra por cima deles, para ver se Jó tomava alguma decisão. Jó ficou ali por 7 dias, 7 dias ali, deitado naquela areia ali, até Deus curar ele, até Deus mudar a história dele. E o texto diz que, em Jó 42, que Deus, ele abençoa tanto Jó, que ele dá em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Se ele tinha 1000 cabeças de gado, ele teve 2. Se ele tinha 500 cabeças de carneiro, ele ia ter 1000. Deus dobrou aquilo que Jó tinha. Então eu quero dizer para você, Deus, ele dobra na tua vida a bênção que ele prometeu para você. Deus, ele faz duplicamente para você aquilo que você tem pedido para ele.
Mas ele quer ver em você a mesma sinceridade que ele viu em Jó. Que não é falar assim, eu vou para o céu, eu sou um cristão, eu sou... Mas o que eu faço? Demonstra que eu sou um cristão? Porque o que vai fazer é isso aqui. Quando alguém fala assim para você, Tenor, você viu aí, você tá aí, agora vai fazer um exame do joelho, de repente você vai operar do joelho, você não é pastor? Aí, você está vendo? Aí, o nó que está vindo. Aí, o que eu vou falar para ele? Isso aqui é carne. O joelho é carnal. E eu sirvo um Deus espiritual. Eu não estou nem aí com o meu joelho. Meu joelho vai ficar bom na hora certa. Na hora que Deus quiser, põe a mão aí, a dor vai embora. Se ele não quiser que a dor vá embora, ele vai me dar força para suportar. Então Deus, ele sempre vai dar para você um escape. Só que acontece coisa na nossa vida que alguém vem apontar o dedo. Olha aí, e ele é crente. Olha, não sai da igreja. Olha lá, toma ceia, vai no culto, põe o vestido lá no pé, que é o costume de algumas pessoas, né? Não é pecado não, tá, Miguel? Não é pecado não, usar a roupa que você gosta. Mas tem pessoas que usam roupa que ela acha que a roupa que ela usa é que é a santidade dela. E não é. A santidade da pessoa não está nas vestes, está nas decisões, está na obediência a Deus. Então você hoje precisa entender uma coisa: enquanto eu e você vivermos nessa terra, alguém vai se levantar para nos apontar o dedo. Tá? Presta bem atenção. Capítulo 2, verso 3. Vamos pegar no 2 que é melhor. Diz assim, capítulo 2, verso 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. O que Deus está falando? Você está tentando me incitar para que eu vou contra ele. Você quer que eu faça algo com Jó? E ele falou assim: mas eu não posso, porque não tem causa, ele não me deu. Ele não me deu uma causa para que eu possa agir contra ele. Ele não mostrou nada diferente para que eu possa apontar o dedo para ele. Porque ele é temente, ele é correto e ele se conserva a sua integridade. Verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, te dará pela sua vida. Deus falou assim: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Satanás falou para ele: toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que está em teu poder, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Deus falou assim, Satanás falou assim: então eu quero ver se Jó é mesmo. Então coloca nele uma doença, permite que ele fique doente, permite que ele passe por uma situação ruim, para o Senhor ver se ele não vai blasfemar contra a tua face. Deus falou assim para ele: eis que ele está no seu poder, toca na vida dele, toca nos ossos, na carne, mas não lhe tira a vida. Verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Hoje, um tumor maligno, o que é? É o câncer. Ele não tinha um tumor ou dois tumores. Diz que os tumores que Satanás colocou nele era da cabeça à planta dos pés. E os versículos que nós lemos à frente diz que ele pega um cabo de teia para ele arrancar aqueles tumores da frente. E os de trás, como ele não conseguia arrancar, ele deita na cinza e começa a rolar na cinza quente para queimar aqueles tumores. Mas você não vai ver no texto Jó reclamando com Deus. Você vai ver Jó dizendo assim: saí nu do ventre da minha mãe, nu retornarei. O Senhor me deu 10 filhos, o Senhor tomou os 10. Bendito é o nome do Senhor.
O Senhor permitiu que eu tivesse essa doença. Bendito é o nome do Senhor. Quantas pessoas talvez adoecem e elas viram as costas para Deus, como se Deus fosse culpado, como se Deus tivesse que perder a presença daquela pessoa porque aquela pessoa adoeceu. Então Deus nos ensina através de Jó, um homem temente, um homem íntegro, um homem que não vira as costas para Deus, nem nos piores momentos da vida dele, com alguém apontando o dedo. Aí você vê, Mateus 10:36 diz assim: os inimigos do homem são da sua própria casa, dos seus próprios familiares. Quem que o diabo usa para apontar o dedo para Jó? A mulher dele. Verso 10. Mas ele lhe respondeu, verso 9: então a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ele falou assim: peraí, então ela queria que Jó amaldiçoasse a Deus porque ele estava doente. Então, para você ver a luta de Jó, eu falo assim, a luta dele não era tão grande dele perder os filhos, como ele adoecer. Talvez a luta maior dele foi ouvir essa palavra da mulher dele, foi ouvir essa palavra nos ouvidos dele, aquela pessoa que está ao lado dele todos os dias. Por isso que nós temos que tomar cuidado com palavras que saem da nossa boca, em respeito a amaldiçoar a vida de outra pessoa. Essa mulher não estava preocupada com Jó. Ela queria que Jó já partisse mesmo, do jeito que ela fala aqui, ela queria ficar livre dele mesmo. Porque se ele amaldiçoasse a Deus, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Ele amaldiçoava o Deus Todo-Poderoso, o Deus que deu a vida para ele, o Deus que ia multiplicar para ele, lá em Jó 42, tudo que ele perdeu, o dobro. Então a luta maior de Jó não era perder os filhos, não era a doença, era a mulher que estava do lado. Por isso que Jesus diz que quando nós casamos, nós somos uma só carne. Os dois se tornam um só. Um só. Porque os dois vão fazer tudo junto. Vão dormir junto, vão fazer planos juntos, vão criar os filhos juntos, vão casar os filhos juntos. Quem vai casar os filhos, né? Eu casei nunca. Acho que foi só uma vez só, em nome de Jesus. Mas sabe o que Deus fala para você junto? Então nós precisamos entender que eu e minha esposa, nós somos um só. Então quando ela não pode me ajudar, ela também não me atrapalha. Quando eu não posso ajudar ela, eu também não atrapalho. Então muitas vezes a gente tem que tomar alguns cuidados com alguns pensamentos que Satanás coloca na nossa cabeça. Diz assim: olha, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. Aí você olha para o céu, quando vem teu socorro, fala: Senhor, se eu fizer isso, qual vai ser a consequência? Porque toda decisão que nós tomamos tem consequências. Tem consequências. Seja ela boa ou ruim, tem consequência. Se você decide servir a Deus de verdade, tem uma consequência. Você vai ser abençoado. Você vai ser próspero. Deus vai continuar te levantando, te fortalecendo, te instruindo. Mas quando eu tomo uma decisão para o lado errado, tem uma consequência para o lado errado. Então foi o que Jó não fez. Porque pela mulher, Jó ia tomar a decisão errada. Não é verdade? O texto diz que ela queria que ele amaldiçoasse. Quantas vezes alguém chega para você e fala assim: não, aquele irmãozinho lá, não é aquele irmãozinho que atacou. Então essa pessoa, ela vem direcionada pelo inimigo para fazer você amaldiçoar a vida do teu irmão. E a Bíblia diz o quê? Amai o próximo como a ti mesmo. Então ama o teu próximo como a você mesmo. Ama o teu pai, honra teu pai e tua mãe como se fosse para Deus. Porque Deus fala que o primeiro mandamento de Deus é honrar pai e mãe. É honrar pai e mãe. Então nós precisamos olhar para Jó, para esse texto de Jó, e aprender algumas coisas. Hoje é quarta-feira, não dá tempo de eu falar tudo, mas eu quero deixar para você 2 Samuel, capítulo 12,
fala, no capítulo 11, começa dizendo do adultério de Davi com Batseba. E no capítulo 12, acontece uma situação. Essa criança de Davi com Batseba nasce, e ela adoece. E ele fica por 7 dias deitado ali no chão, ficou deitado com a cara no chão, pedindo para Deus salvar a criança, jejuando e orando, pedindo para Deus. Quando ele descobre que a criança morreu, ele pergunta para os funcionários: olha, e a criança morreu? Eles falam assim: olha, quando estava vivo ele não deixava falar nada, agora se falar que está morto, ele vai empinar a carroça com ele agora. Aí ele pergunta e fala assim: está morto, morreu. O texto diz que Davi se levanta daquele lugar, ele vai na casa dele, troca de roupa, e ele vai para o templo, para a casa do Senhor, adorar o Senhor. Ele não foi ver a filha. O texto não fala assim, fala criança, ele não foi ver a criança morta. Ele foi agradecer a Deus, foi adorar a Deus. Qual que é o papel de um pai, de uma mãe? Quando fala assim: olha, teu filho acabou de falecer. Qual que é o papel de um pai e de uma mãe? Sair correndo para ver a criança, para ver, para chorar, para despedir, para abraçar a criança, não é isso? O texto diz que Davi não fez isso. Davi entra em casa e falou assim: você está sem comer, tem 7 dias, você não vai comer? Ele falou assim: não dá tempo. Por que não dava tempo? Porque ele ia para a casa do Senhor adorar o Senhor. Depois que ele fez isso, ele volta, ele come, e depois ele vai cuidar ali do enterro da filha, do velório da criança. O que a gente aprende com isso? Davi, ele olhava para Deus acima de tudo, acima até daquela criança. Então Davi, ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele não colocou a filha que estava, a criança estava morta em primeiro lugar, ele colocou Deus em primeiro lugar. O que eu aprendo com a palavra de hoje? Eu tenho que colocar Deus acima de tudo e de todos. Porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Porque se Ele me salvar, Ele salva também os meus filhos. Mas se eu viro as costas para Ele, Ele não vira atenção, não salva nem eu, nem meus filhos daí. Então o que Davi entendeu? Que ele precisava adorar a Deus, mesmo na maior dor da vida dele, que era perder aquela criança. Depois do texto você vai continuar lendo, você vai ler o texto, depois fala que Batseba vem e se casa com ele, foi mais uma das mulheres dele, e nasce o rei Salomão, que é o sucessor de Davi, que era um homem que chega para Deus e fala assim: Senhor, eu não quero dinheiro, não quero riqueza, não quero nada, eu quero sabedoria para conduzir esse povo que o meu pai conduziu 40 anos, eu quero ter sabedoria para conduzir o povo de Israel, não quero dinheiro, não quero nada. Então Salomão, ele pegou a instrução de Davi, que Davi foi o melhor rei que passou por Israel, e depois Salomão. Então Salomão, ele seguiu os passos do pai, de Davi. Quando Davi sai do trono, quando Davi morre, então Salomão assume o trono. Mas por quê? Porque Davi decidiu servir primeiramente a Deus, do que fazer aquilo que o ser humano faz. Nós temos um pequeno defeito, da gente fazer primeiro para a gente, do que fazer primeiro para Deus. Tudo que a gente vai fazer, primeiro é para a gente, depois para Deus. Quando eu escrevi aquela carta pedindo um carro, eu falei que era uma Belina, que eu peguei, eu falei: Senhor, isso é para fazer a obra. E teve dia que a gente ia, que aquela Belina ia desse jeito assim. E não foi por um dia, por 2 dias, por um mês, por um ano, não foi vários anos a gente fazer da obra de Deus com aquela Belina. Então tudo que você pede para Deus é para fazer para Ele primeiro. Eliseu, quando chega na casa daquela viúva, e ele pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela fala assim: ó, tua serva não tem nada, a não ser um punhado de farinha e um bocado de azeite. E eu estou aqui catando esse graveto aqui, essa lenha, você está vendo aqui, ô Eliseu? Eu vou lá, vou fazer um bolinho, nós vamos comer, meu filho, depois a gente vai morrer. Ele falou assim: não faz isso não, mulher. Fala o seguinte, vai lá, faz um bolinho pequeno para mim,
Primeiro faz para mim, traz aqui para mim. Agora pensa comigo aqui. Essa mulher só tinha aquele bocadinho de farinha para fazer para ele filho. Então ela ia preferir ela morrer e dar para Eliseu? Carnalmente, o que ele ia fazer? Falar, você vai catar pouquinho, fazer para mim, meu filho. Eu só tenho para nós dois. Você se vira, vai para outro lugar. Não. Ela sabia que aquele homem tinha vindo enviado por Deus. Vai lá, que aquela viúva vai ter para dar para você comer. Vai lá. Ela faz o bolo, traz para ele come. E ele fala assim para ela, olha, é o seguinte, da panela a farinha não vai se acabar. E da botija o azeite não vai faltar. E ela vai, e ela começa a receber as bênçãos de Deus. Porque ela decidiu primeiro fazer para aquele homem e não fazer para ela. Então tem algumas situações bíblicas que a gente olha e a gente não entende carnalmente. Como que essa mulher faz isso? Vai deixar o filho morrer para dar para um homem, porque ele é profeta? Mas Deus tinha mandado. Deus tinha falado para ela alimentar. Ele fosse para lá e ela tinha que alimentar. Então nós vamos ver textos bíblicos que a gente vai ficar impressionado. 2 Reis 4, 25 e 26, você pode marcar para ele em casa se você quiser. A sunamita. A sunamita, ela faz ali um quarto ali para Eliseu, faz tudo para Eliseu. Dá o quarto, dá o marido, dá a morada. E o marido velho, e Eliseu pergunta para Geazi, essa sunamita aí, o que falta para ela? Geazi falou assim, olha, eu acho que não falta nada não, mas ela é velha, o marido já está avançado de idade, eles não têm filho. Então faltava para a sunamita o quê? Um filho. Ele vem e fala para ela, você vai ter um filho. E esse filho cresce e vai para o trabalho com o pai dele, e lá no trabalho do pai dele dá uma dor de cabeça bem forte nesse menino. E essa criança ele pede para o funcionário leva para a casa da mãe dele. Leva para a casa da mãe dele, vai cuidar dele lá. E nós vamos continuar trabalhando. Diz o texto que esse menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. Ela pega essa criança, morta, leva para o quarto de Eliseu, que era em cima da casa dela, tinha feito, leva, coloca na cama, pede para arriar um animal, ela monta no animal e ela vai até Eliseu. Mas quando ela vem chegando, Eliseu olha e vê a sunamita e fala assim, Geazi, vai lá e pergunta para ela, como que está a situação? E a pergunta é essa no verso 26, 25. Como vai teu marido? Tudo bem? E você, tudo bem? E o teu menino, está tudo bem? Ela respondeu, tudo bem. O menino dela estava o quê? Morto. Vocês estão entendendo o que eu estou trazendo hoje da palavra de Deus para nós? De entender que eu tenho que amar a Deus acima de tudo, de tudo, 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 tudo. E essa mulher vai até Eliseu. Quando ela chega, Eliseu manda Geazi na frente, falou, vai lá, leva esse cajado e coloca no menino lá, para o menino reviver. Quando Eliseu chega, ele fala assim, daí o menino fala, não, Eliseu, o menino está mortinho da Silva. Ele está mortinho. Eliseu fala assim, sai todo mundo do quarto. E o texto diz que Eliseu sobe na cama, e ele deita em cima daquele menino. Coloca a boca dele na boca do menino, e as mãos na mão do menino 7 vezes, e aquele menino retorna. Aquele menino retorna à vida, porque ele faz uma oração, Senhor, torne o espírito de vida voltar nessa criança. E ele levanta dali, ele traz o menino para a sunamita e entrega de novo para ela. Ela só recebeu o milagre, porque ela entendeu que para receber o milagre, ela não tinha que olhar para a doença, para a morte, ela tinha que olhar para a vida, ela tinha que olhar para o Senhor. Ela entendeu que ela não podia olhar o filho morto, ela olhar para Eliseu e via a resposta de Deus. Ele disse, teu filho vai viver, o milagre vai acontecer. Olha para o teu filho, não olha a situação que ele vive, mas olha que ele vai viver, olha que ele vai ter vida. Não olha a circunstância que está ao redor dele, mas olha aquele que pode mudar a circunstância. Olha para aquele que pode mudar a história da tua vida. Aleluia. O que aprendemos com esses textos, querido, é que essas pessoas eles não olharam para a morte, não olharam para a perda,
Eles olharam para aquele que podia dar o retorno, para aquele que podia abençoar. Eles olharam para Deus. Que você saia desse culto nessa noite olhando dessa forma. Não vou olhar mais para o homem, vou olhar para Deus. Vou olhar para Ele, porque Ele pode me dar, Ele pode mudar, Ele pode transformar. Deus pode. Não há nada impossível para Deus. Tudo é possível para Deus, mas também é possível para aquele que crê. Você crê em Deus? Você crê nas promessas? Glória a Deus. Então levanta dando glória a Deus bem alto. Crê na promessa de Deus, que a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus vai mudar a sua história. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está vendo, mas se Deus trouxe essa palavra, é porque eu e você precisamos tomar posse da palavra de Deus, tomar posse daquilo que Deus tem, e que nessa noite você saia daqui com isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Tenda as tuas mãos para cá e repita comigo essa oração. Eu creio que eu vou receber o milagre que Deus me prometeu, porque eu estou olhando não para a circunstância, mas para aquele que pode mudar a circunstância. E o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E hoje eu tomo posse do milagre na vida da minha família, daqueles ao qual está ao meu redor. E eu sei que o milagre vai acontecer. Amém? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, por essa oração que cada um fez aqui, de crendo no coração que vai acontecer. Deus, eu agora oro pelas famílias, oro pelos filhos, oro pelos pais, oro pelas mães, ó Deus, oro pelos irmãos. Pai querido, que cada um assuma o teu papel no reino do Senhor, que cada um possa entender qual é a direção a ser tomada, qual é a decisão a ser tomada. A melhor decisão é ficar com o Senhor, é continuar com o Senhor, independente da situação, independente da circunstância que eu enfrento, mas o melhor é continuar com o Senhor, agarrado na mão do Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que pode mudar toda a história. Pai, nessa noite eu abençoo a cada vida, a cada família, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos. Dizem amém. Deus abençoe.